A gente precisa mandar uma cesta de frutas e um cartão de melhoras para o ministro Barroso, que foi parar no hospital. Aparentemente, ele foi diagnosticado com uma virose muito específica, uma que só ataca depois que a pessoa descobre que nunca mais vai poder pisar em Miami. Pelo visto, a notícia de que a aposentadoria não cancela a Lei Magnitsky bateu mais forte do que qualquer febre. Bora direto ao que interessa, porque a gente acabou de assistir a um dos espetáculos mais curiosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores da política brasileira recente. O ministro Luiz Roberto Barroso, até então presidente do Supremo Tribunal Federal, anunciou a sua aposentadoria antecipada. E ele fez isso em grande estilo, com direito a um discurso emocionado, quase melodramático, onde ele falou sobre os ciclos da vida, sobre gratidão, sobre a aventura de fazer justiça. Foi uma cena bonita, bem construída, para passar a imagem de um homem que, no auge de seu poder, decide, por sabedoria, pendurar a toga e ir curtir a vida. Mas a pergunta que não quer calar e que a grande mídia parece evitar a todo custo é: por que agora? Por que um homem que sempre demonstrou tanto apreço pelo poder, que se via como grande iluminado da República, de repente decide abandonar o palco no meio do show? A resposta, ao que tudo indica, não está na poesia do seu discurso, mas sim na dura realidade da geopolítica. A aposentadoria do ministro Barroso não parece ser uma escolha, mas sim uma fuga. Uma tentativa desesperada de escapar de uma tempestade que ele mesmo ajudou a criar e que agora ameaça afogar ele e a família dele. O nome dessa tempestade a gente sabe, é Lei Magnitsky. O que a gente viu não foi uma conversão espiritual, mas a reação de um homem que sentiu o calor do fogo chegando perto e começou a procurar desesperadamente a saída de emergência. E por que eu digo isso? Pelo timing. Essa súbita necessidade de encontrar a felicidade coincide de forma impressionante com o momento em que as sanções americanas deixaram de ser uma ameaça abstrata e se tornaram uma realidade concreta e dolorosa para ele e principalmente para a sua família. A gente precisa lembrar dos fatos. O ministro Barroso, assim como outros de seus colegas, teve o seu visto americano cancelado, mas o golpe mais duro, o que realmente parece ter acionado o pânico, foi a extensão dessas sanções para a família dele. A gente soube que o filho dele, que tinha uma vida estabelecida nos Estados Unidos, com um bom emprego e uma casa em Miami, foi forçado a voltar para o Brasil. Ele teve que abandonar a vida que construiu lá por causa das atitudes do pai. Que agora, se coloque no lugar dele. Para um homem como o Barroso, que tem uma vida inteira ligada aos Estados Unidos, que tem um apartamento de 22 milhões de reais em Miami, que é professor convidado em Harvard, que respira o ar da elite global, ser proibido de entrar no país é uma humilhação. Mas ver o seu próprio filho sendo afetado, tendo sua vida virada de cabeça para baixo por causa das suas atitudes, é algo que atinge um outro nível de dor. É a consequência batendo na porta de casa. É nesse contexto que a gente precisa analisar o súbito interesse do ministro por um retiro espiritual na Europa com um guru indiano. O que ele parece estar fazendo não é buscando a iluminação, mas sim uma saída. A aposentadoria antecipada, nesse cenário, se torna a jogada mais lógica para quem quer tentar salvar o que ainda resta. Ele pode ter pensado: se eu não sou mais ministro, se eu não sou mais uma figura pública de poder, talvez a pressão diminua. Talvez os americanos me esqueçam e devolvam o visto da minha família. Talvez eu possa voltar a ter a minha vida de volta. É uma aposta. Uma aposta de que, ao se retirar do jogo, ele deixará de ser um alvo. Mas o que ele talvez não tenha entendido, ou o que ele está fingindo não entender, é que a Lei Magnitsky não funciona assim. A sanção não é contra o ministro Barroso, é contra o cidadão Luiz Roberto Barroso. Ela não pune o cargo, ela pune a pessoa pelos atos que ela praticou. Aposentar do cargo não anula o que foi feito, pelo contrário. Ao deixar de ser ministro, ele perde a pouca blindagem que o cargo ainda oferecia para ele, se torna um cidadão comum, um alvo ainda mais fácil para a justiça, tanto a nacional quanto a internacional. E a confirmação de que essa estratégia de fuga não vai funcionar parece ter vindo de forma rápida e brutal. O jornalista Paulo Figueiredo, que tem contatos diretos em Washington, foi muito claro ao dizer que a aposentadoria não muda nada e que as sanções continuam. E qual foi a reação do corpo do ministro a essa notícia? Poucas horas depois, a gente soube que o Barroso passou mal e foi internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O diagnóstico oficial, uma virose, mas a gente pode chamar, de forma irônica, de tensão pré-Magnitsky. É o corpo reagindo ao estresse, ao pânico de perceber que não há mais para onde correr. E a gente vê a hipocrisia em cada detalhe. O mesmo homem que, meses atrás, gritava perdeu mané para brasileiros em Nova York, que bradava em um congresso da UNE que tinha derrotado o bolsonarismo, sumiu. No lugar dele, apareceu um homem que fala mansa, que cita cursos de felicidade de Harvard, uma universidade onde ele não pode mais pisar. É uma transformação que seria cômica se não fosse trágica.
E agora, em um último ato de desespero para tentar limpar a sua imagem, ele vem a público dizer que as penas do 8 de janeiro foram elevadas demais. Ora, agora que a água está batendo no pescoço, ele resolveu posar de conciliador, de moderado, mas ele parece se esquecer que foi ele e seus colegas que deram aval a tudo isso. Que ele, como presidente da corte, tinha o poder e o dever de ter freado os excessos, mas não fez isso. Tentar parecer sensato agora, depois que o estrago está feito, não é um sinal de arrependimento. É um sinal de pânico. É a tentativa de reescrever a própria biografia antes que a história faça isso de uma forma muito menos gentil. E no meio de toda essa confusão, ainda surge a notícia de que o presidente Lula teria se recusado a atender uma ligação do Barroso logo após o pedido de aposentadoria. É a imagem do abandono. O homem que foi tão útil ao sistema, agora que se tornou um problema, um peso, é simplesmente descartado. É o que o Paulo Figueiredo chamou de o cachorro velho que o dono abandona porque não serve mais. Mostra que no topo do poder não existe lealdade, apenas interesse. E se a fuga não vai funcionar, qual seria a única saída que resta para o Barroso? A gente entra no campo da especulação, mas é uma especulação que faz todo o sentido. A saída do lobo de Wall Street, a delação. Para ter o seu visto de volta, para salvar o seu patrimônio, para poder voltar a frequentar os seus círculos de elite, talvez a única coisa que ele possa oferecer aos americanos seja a cabeça de seus colegas. A gente pode imaginar a cena, ele sentado com agentes do Departamento de Justiça, contando todos os segredos, todas as pressões, todas as decisões políticas, disfarçadas de sentenças. Seria a traição final, salve-se quem puder da toga. É uma hipótese? Sim. Mas é uma hipótese que explicaria o desespero e a pressa em sair. Ele pode estar tentando ser o primeiro a pular do barco e o primeiro a negociar o seu bote salva-vidas. O que me parece é que o legado do ministro Barroso será o da ironia. O homem que se via como o grande modernizador da justiça brasileira, como o iluminado que nos guiaria para um futuro melhor, pode acabar na história como o presidente que viu a sua corte ser sancionada como uma organização que viola direitos humanos e que, no fim, só pensou em salvar a si mesmo. É um final triste para uma carreira que prometia tanto, mas que, pelo visto, se perdeu no labirinto da própria vaidade. A festa de despedida pode ter sido bonita, mas a ressaca para ele e para o Brasil está apenas começando. Essa história toda é um retrato fascinante e, ao mesmo tempo, triste sobre poder, arrogância e as consequências dos nossos atos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a aposentadoria do ministro Barroso é uma tentativa de fuga da Lei Magnitsky? Você acha que, mesmo se aposentando, ele vai conseguir escapar das consequências? Deixa seu comentário aqui embaixo. Bora conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da cortina de fumaça, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil inteiro precisa saber qual é a verdadeira motivação por trás dessa saída de emergência. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, a hora é agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não vai parar de mostrar o que eles tentam esconder. Um grande abraço.